Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos ler um texto da irmã Jaqueline Dias Cabral Teixeira. Ela é lá da Bahia, Salvador, Terra Boa. Ela é bacharel em Relações Públicas e Jornalismo e especialista em Comunicação Empresarial e Mídias Sociais. Então, ela é uma profissional da comunicação. E ela escreveu um texto chamado Os Frutos do Espírito. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Jaqueline Teixeira, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto aqui do Manancial e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Como sempre, eu gosto de lembrar que a verdade reside sempre na palavra do Senhor, sempre, sempre. Independente de quem possa estar dizendo, né? Nós temos que conferir ali na nossa Bíblia, ver se é daquele jeitinho mesmo. Como os bereanos faziam, lembram? Que eles eram mais excelentes que os outros, por quê? Era o apóstolo Paulo, hein? Master Plus. Mas eles iam lá conferir se era aquilo mesmo que estava sendo dito. E é isso que eu espero dos irmãos, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso devocional orando, pedindo ao Senhor que nos capacite a entender o que Ele tem para dizer e que a gente possa realmente ter os frutos do Espírito na nossa vida. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que possamos aprender de Ti, que os frutos do Espírito Santo sejam uma coisa normal na nossa existência, que a gente possa abençoar as pessoas e que possamos também sermos abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai. Perdoa os nossos pecados. É o que te peço. É o que pedimos nós, em nome de Jesus, no Teu nome. Amém. Bem, então o nosso texto está, logicamente, em Gálatas 5, né? E nós vamos ler, então, o capítulo inteirinho, que vai falar sobre a liberdade que a gente tem em Cristo Jesus e como que é a vida pelo Espírito, tá bom? Então, começa assim, começa e vai o capítulo todo. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. É o apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Então, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como diziam alguns, por que eu continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazerem a natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se autodestruírem, de se destruírem uns aos outros, né?
Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não entrará ao reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amém? É isso aí. Este é o capítulo 5, então, de Gálatas, que fala da liberdade de Cristo, né? E o nosso texto se chama os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Bom, então, o fruto do Espírito Santo, ele é um conjunto de elementos produzidos em nós pelo Espírito Santo. Então, ninguém é alegre, é pacífico, é paciencioso, é amável, é bondoso, é fiel, é manso e tem domínio próprio, se não for através do Espírito Santo. Porque nós não temos condições de gerar em nós essas características todo o tempo. Só o Espírito Santo pode nos dar. Então, estas qualidades são o quê? Uma marca registrada do cristão, né? Então, quando o cristão é iracundo, é uma pessoa briguenta, ou ela é fofoqueira, ou ela é impaciente, ou ela é bélica, né? Toda hora quer brigar, ela não tem amabilidade, não é uma pessoa boa, não é fiel, ela não é mansa, ela não tem domínio próprio. Então, é uma pessoa que os outros desconfiam se realmente ela aceitou Jesus Cristo, porque são virtudes, são qualidades, são comportamentos que deve ser a marca registrada do cristão, né? Tem gente que se orgulha de não ter paciência, né? Tem gente que fala assim: ah, eu não levo desaforo para casa. Eu? Jamais, não levo. Olha, vai me desculpar, Deus que me perdoe, né? Ainda fala assim, né? Irmão, você deveria ter reverência, né? Como eu não levo desaforo para casa, como Deus que me perdoe. Não, nós temos que levar muito a sério isso. Isso é um fruto do Espírito Santo, é uma característica do cristão. Então, se nós não temos essas coisas, nós temos que pedir a Deus que nos dê. A gente é como uma árvore, a gente tem que dar fruto, porque se a gente não der fruto, Jesus já falou, joga fora, né? Então, o fruto do Espírito é um só, ou seja, todos os elementos devem ser manifestos no crente. Então, é como se fosse uma mexerica, que é um fruto só, mas ela tem muitos gominhos, né? Então, não dá assim, eu sou tolerante, eu sou super mansa, tal, mas eu não tenho domínio próprio. Não. Então, tem alguma coisa errada. Nós temos que pedir ao Senhor que nos conduza, que o Espírito Santo nos dê o fruto com todos os gominhos, porque nós precisamos dele. Então, esse texto que a gente acabou de ler vai mostrar aquela luta que nós temos entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, né? Aquela luta incessante.
Não é fácil, eu sei que não é fácil para ninguém, mas nós temos que pedir ao Senhor que nos capacite. Por quê? Porque as obras da carne, as coisas que a carne faz são más, elas nos levam à decadência. Mas o fruto do Espírito Santo é bom, né? Ele não só nos abençoa, como abençoa as pessoas, né? Ele nos ajuda a servir o outro. Então, o fruto do Espírito Santo é um bem que sempre vai vencer, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, você é muito tolerante, você releva demais, mas não tem problema, o bem sempre vai vencer. Nós cremos nisso. Então, a gente não é aquela pessoa que produz o fruto, não, é o contrário. O Espírito Santo é que gera em nós este fruto, com esses gominhos todos. Mas para isso nós temos que estar conectados com Deus, nós temos que estar obedientes a Deus, nós temos que ler a sua palavra, ver o que Ele pretende de nós, temos que orar, temos que estar juntinho ali com Deus, porque senão fica difícil o Espírito Santo trabalhar, né? Então a gente tem que ter a humildade de buscar a Deus e permitir que o Espírito Santo haja em nós, que haja uma ação transformadora para mudar o nosso jeito de ser. Porque desde Adão, né, nós não somos bons. Lá, Adão e Eva já pisaram na bola e a gente vem pisando na bola também. Entendeu? Porque o pecado vem desde lá do Éden. Então, para nós não é natural fazer coisas boas. Não é natural ter alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e ter domínio próprio. Isso não é do homem natural. Isso é do homem espiritual, o homem transformado a cada dia pelo Espírito Santo. Então, nós temos que permitir que o Espírito Santo gere isso em nós. Então, como que a gente vai permitir essa ação transformadora do Espírito Santo? Através de uma vida devocional, né? Isso é fundamental para que o Senhor possa atuar no nosso coração. Parece bem pouco, né, esse nosso devocional que nós fazemos aqui todos os dias, mas é um jeito, né, de nós tentarmos nos aproximar de Deus e aprender dele. Então, o devocional, uma vida devocional é um caminho para que o fruto se manifeste em nós. Com o amadurecimento de qualquer fruto é gradual e progressivo. Então, nenhum fruto já nasce grandão. Não, ele nasce pequenininho, às vezes é um brotinho, depois vai virando, né? E vai crescendo. Então, isso é um processo. Então, à medida que nós vamos tendo maturidade espiritual, o fruto também vai crescendo e vai se solidificando, né? Então, isso demanda da nossa parte tempo e investimento. Não cai do céu, né? A pessoa fala assim, eu acho aquele irmão tão maravilhoso, né? Mas ele trabalha para isso e nós temos que trabalhar também. Trabalhar permitindo que o Espírito Santo nos transforme, né? Então, uma forma de criar o hábito devocional é encontrar estratégias diárias na rotina. Aproveitar momentos específicos do dia da gente para quê? Para orar, para ler, para ouvir a palavra, para entender, para estudar. A gente tem que ter momentos com Deus, ler diariamente a palavra de Deus, né? Para quê? Para que a gente possa crescer. Então, além disso, a sugestão é que a gente medite no que a gente leu. Ao longo do dia, leu de manhã, vai meditando, né? Vai permitindo que o seu espírito vai entendendo aquilo e vai pedindo ao Senhor que abençoe em oração. Fala, Senhor, eu quero entender aquilo que eu li. Como é que eu posso aplicar aquilo na minha vida? Né? Porque a gente tem que aplicar o que é ler. Isso é infalível. Certamente nós encontraremos oportunidades para exercer o fruto do Espírito Santo, porque ele vai crescer em nós e ele vai manifestar a glória de Deus. E é isso que nós temos que fazer, para isso que nós trabalhamos, para que o Senhor seja glorificado e louvado. É fácil, irmãos? Não é nada fácil, mas o nosso dever é buscar crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Bom, nosso manancial termina assim, Qual característica do fruto do Espírito Santo é mais desafiadora para você? Então, você analisa e pensa, qual é? No meu caso, é o domínio próprio.
Então é por isso que eu vou começar a orar a partir de hoje, para que eu possa ter mais domínio próprio, especificamente, ó, na língua, porque eu falo demais, né? E como dizia minha mãe, quem fala demais abonde a cavalos. Então, você também tem que analisar qual é o fruto que você mais tem dificuldade e pedir ao Senhor que o capacite e que modifique a sua vida. Eu sou um ser em transformação, tenho certeza que o irmão também é. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.